Fala, sociedade da IA! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje é Inteligência Artificial, Guerra dos Clones. Vamos falar sobre IA na guerra, né? Então, Camila, quer dar oi para as pessoas? Oi, galera, tudo bem? Bem-vindos ao episódio. Esse vai ser o quê? Episódio 11? Episódio Episódio número 11 11 do da nosso podcast. Sociedade da IA. Pois é, a Episódio gente super legal. Acho que merece disclaimer. merece disclaimer? Então dê o disclaimer aí Eu você. acho que merece disclaimer. Disclaimer número 1. A gente não manja de geopolítica, a gente não é expert de tipo assim, a gente sabe exatamente o que está acontecendo nas guerras por aí, tá? Disclaimer número 2. A gente é um podcast de IA, não de política. Então, claro que temos as nossas opiniões políticas, mas a gente vai tentar gravar isso aqui de forma neutra, né? Disclaimer número 3. A gente sabe que é um tema que, tipo, tá causando muita dor a muita gente, né? Muitas mortes, é uma situação bem triste. Então, é difícil gravar porque, tipo assim, a gente quer passar uma vibe legal pra vocês, mas ao mesmo tempo é um tema muito sério, né? Então, só pra dizer que a gente sabe de tudo isso e a gente vai tentar tratar o tema com sensibilidade, mas, enfim, né? Perdoem a gente qualquer deslize, qualquer vacilo aí que acontecer ao longo do episódio. O que ela tá querendo dizer é não leve tudo que Jonatas fala muito a sério, porque Jonatas fala muita merda e você precisa, né, ter um filtro sobre o que ele fala, que ele não tem um filtro na própria cabeça dele. E realmente, às vezes, eu preciso. Esse episódio é um episódio que eu tive dificuldade, assim, em querer gravar sobre, é um assunto que eu quero muito falar sobre, que eu tenho muitas opiniões sobre, vocês sabem, né, eu adoro ter opinião. Opinião é uma das coisas que eu mais gosto de ter, adoro dar minha opinião em tudo, com base, sem base, com Eita, razão, sem nós. razão. Eu adoro dar opinião. Minha opinião é uma das coisas que eu mais gosto. E aí eu gosto muito da minha opinião, eu saio falando ela para todo mundo, mas não necessariamente a minha opinião é a verdade, né? Ela pode ser a minha verdade até o momento que você diga para mim que é mentira, e aí eu vou dizer, rapaz, realmente, essa não é verdade. E aí eu vou trocar minha opinião. Errei, vacilei. E a gente vai Mas vir aqui e dizer que erramos. isso, eu vou humildemente gravar aqueles vídeos que você já deve estar cheios aí de pessoas pedindo desculpa. Eu errei. Escrever um textão, assim, um textão escrito pelo chat GPT, dizendo para mim o porquê que eu não farei mais isso, como eu vou evoluir como pessoa e como influenciador digital aqui para vocês. E também a gente vai. Influenciador digital. Por Ixi. essa. E também, assim, a gente vai invariavelmente, tipo, rir, enfim, ter bom humor aqui no episódio, aí não chega também depois dos comentários, vocês estão rindo, o povo tá morrendo, tipo, a gente, tipo, sabe, a gente sabe que o tema é bem sério, mas, enfim, Pois é bem, isso. então hoje a gente vai falar sobre a IA na guerra, entendeu? Como sempre, Star Wars aqui mostrando que tudo que foi feito em Star Wars já era previsão do futuro. A gente tá chegando na época da Guerra dos Clones, só que os clones, ao invés de serem pessoas humanas clonadas, vão ser robôs. A não ser que um dia fique mais barato clonar seres humanos do que mandar robô. Aí a gente vai começar a mandar pessoas clonadas mesmo pra guerra. Mas no E se o momento. robô, e se o robô tiver o cérebro da pessoa, porque o cérebro da pessoa foi downloadado no robô, aí o robô é o clone, pô. Então, assim, várias possibilidades, várias aberturas para interpretação. E como o podcast é nosso e eu que escolho o nome vai ser Guerra dos Clones mesmo e pronto. Então, a gente vai falar agora sobre a inteligência artificial na guerra. E como eu já mencionei aqui em alguns outros episódios de uma maneira meio soltei aqui, olha aí, a Ucrânia e a Rússia ainda estão em guerra. Né? E essa guerra não começou agora, essa guerra começou em 2014, né? Muita gente esquece, mas a Crimeia, que é uma península da Ucrânia, está sob domínio russo desde 2014. A Rússia construiu até uma ponte agora que vai da Rússia até a Crimeia e fechou a área da fronteira ali para a Ucrânia não poder ter acesso ao Mar Negro. E como muita gente sabe, ou muita gente não sabe, a Ucrânia é um dos maiores produtores de grãos do planeta Terra. E muitas das coisas que saíam da Ucrânia iam para a África, né? Eram levadas ali, questão de grão e alimento, pela proximidade, pelo Mar Negro. Então a Ucrânia tem uma terra muito fértil, por mais que o frio é meio contraditório, até, né? Porque é um lugar muito frio, mas o tipo de terra é muito fértil, então eles produzem bastante. E muitos desses aumentos de preços loucos que a gente está sentindo no planeta aí tem relação com o fato de que a Rússia fechou os corredores ali do Mar Negro com a sua marinha. Fechou até pouco tempo atrás, porque coisas aconteceram recentemente que têm mudado essa realidade. Então, no começo desse ano, no começo do ano passado, desculpa, a Rússia invadiu a Ucrânia após a Ucrânia declarar internacionalmente que ela tem intenções de se juntar à OTAN,
que é a Organizações do Tratado Atlântico Norte, eu acho. Que são países que têm uma parceria militar, né, que se um deles um dia for atacado, todos os membros da OTAN vão se juntar e lutar a guerra a favor deles. A OTAN foi fundada pós Segunda Guerra Mundial. O que é meio louco é que a Alemanha hoje faz parte da OTAN e a Rússia, que lutou contra, não. Mas, como você vê, as coisas realmente mudam bastante. E, de certa forma, foi uma resposta americana à União Soviética, que o poderio e coisa de Guerra Fria e tudo mais. Então, assim, como a gente disse no disclaimer no começo, não somos especialistas em geopolítica. Se eu falar alguma besteira aqui ou resumir demais algum assunto e você é um expert, por favor, me corrija nos comentários, diga aí qual é a sua opinião, fale a verdade, mas me perdoe já de agora por estar passando uma informação incompleta. Mas, assim, o objetivo desse episódio, eu só estou num contexto do conflito antes de entrar no que realmente importa pra gente nesse episódio, que é sobre a tecnologia que já está sendo usada hoje na guerra da Ucrânia, né? E Camila, você tem alguma coisa a dizer aí? Alguma coisa extra que você queira adicionar antes de a gente entrar mais nesse assunto? Não, eu já ia começar a falar sobre coisas que eu vi em relação à guerra, em relação a como a inteligência artificial está influenciando. E aí, se eu tiver errado, tu me corrige. Mas eu vi um TED Talk de um cara chamado Alexander Wang, que ele é CEO, fundador de uma empresa, chama Scale AI, o nome da empresa. E essa empresa gerencia dados e, tipo assim, estrutura os dados e rotula dados para outras empresas e tudo mais. Eles têm algoritmos de inteligência artificial. E eles fazem coisas com um objetivo militar, assim. E esse cara deu um TED Talk e ele deu alguns dados que eu achei bem interessantes. Que ele diz que foi muito através da superioridade da IA que a Ucrânia conseguiu fazer essa defesa por tanto tempo, porque ele está desafiando aí um oponente que é muito maior do que ele em relação ao número de tropas e tudo mais, e a Ucrânia está conseguindo se defender, e um dos fatores aí é por causa da superioridade da IA. E aí ele estava falando que, alguns dados assim, antes da guerra com a Ucrânia, a Rússia tinha gastado aproximadamente 65 bilhões de dólares em despesas militares, e a Ucrânia tinha gastado só cerca de 6 bilhões, então é um número uma diferença bem grande. Também estima-se que a Rússia tinha mais de 900 mil tropas e 1.300 aeronaves, enquanto a Ucrânia tinha 200 mil tropas e 130 aeronaves. Então, é uma disparidade bem grande, assim. Você pensaria que, tipo assim, pô, não tem nem como, né, eles se defenderem, mas por causa de tecnologias como, tipo, drones, miras com base em inteligência artificial, inteligência de imagem, esses mísseis inteligentes, chama Javelin, permitiram que a Ucrânia fizesse essa defesa. Então, achei esses dados bem interessantes. E aí, puxamos aqui esse episódio de, pô, vamos falar aí da IA na guerra. Gostei desse nome aí. Você sabe o que é um Javelin, Camila? Javelin? Javelin, eu falei Javelin, Mas bem nordestina. pode ser. Você sabe o que é um? Eu sei que é um míssil que tipo, tem uma tecnologia aí mais elaborada e ele é especialmente para targets, Alvos. para que o alvo é tanques. O Javelin original O era Javelin. tipo uma lança que a galera arremessava. Tipo, e você, aquele tipo de. Sabe quando os índios lutavam, pessoas mais antigas, assim, usavam um pedaço de pau com uma ponta que ele jogava e puxava, jogava e puxava. Esse é o Javelin. Mas, enfim, pois é, esse assunto de inteligência artificial na guerra começou assim, me chamou mais atenção. Eu vou entrar mais um pouco em detalhe em tudo que você falou aí na entrevista dele, mas ano passado ainda, eu estava vendo notícias, né, e lendo sobre essas coisas, antes da gente decidir até começar com o podcast. Não sei se foi ano passado, acho que foi no começo desse ano. Foi no começo desse ano, e eu recebi uma notícia dessa, né, como eu falei, o Google já tinha identificado que eu estava lá naquele algoritmo de gosta de inteligência artificial. Aí mandou para mim uma notícia que estava saindo em todos os lugares. Não sei se vocês chegaram a ver. Eu fui procurar na internet agora, mas a maioria dela já foi tirada do ar, porque não era uma notícia, eu vou já dar falada agora já, que não era real, né? Foi divulgado como se fosse real, mas não era verdade.
de Fake que... news, galera. Isso, Não fake vá news. fazer corte disso que Jonathan está dizendo e dizendo que aconteceu. Pois Era é, fake news. era fake news, já está sendo avisado aqui, antes mesmo de eu dizer qual é a notícia, tá? Que um drone tinha matado o seu operador. Né? Um drone militar estava fazendo um teste nos Estados Unidos, e o teste era para saber se ele conseguia identificar os alvos e se ele atiraria nos alvos, e aí o seu operador tinha dito a ele que para ir lá identificar os alvos, eliminar o alvo, e aí quando ele identificava, ele estava alocado na missão de vou agora eliminar o alvo, ele dizia, não, pare e volte. E aí ele, como ele já tinha recebido o comando de eliminar o alvo, ele virou para procurar o operador e eliminar o operador que estava impedindo ele de eliminar o alvo, que era para ele a missão principal dele. Então, para executar a missão dele, ele tinha decidido que o operador estava no caminho entre ele e o alvo, então ele ia eliminar o operador para poder eliminar o alvo. E aí foi o maior burburinho, todos os lugares que eu vi estavam falando sobre isso. Até que o cara americano que deu a entrevista disse que, calma, tiraram completamente de contexto o que eu disse. Eu estava falando um experimento teórico, né? A gente não precisa fazer esse experimento para saber que isso pode ter uma possibilidade no futuro, que a gente tenha a noção de que isso pode acontecer, a gente tem esse cuidado já, mas isso não aconteceu, não tem nada a ver, era só uma coisa teórica. E assim, já na época eu já fiquei, minha mente explodiu, né? E aí foi a hora que... Porque você não pensa nessas coisas, né? Você não tá na sua casa pensando assim, caramba, velho, ChatGPT, inteligência artificial, guerra. Né? Você não faz essa conexão inicialmente. Você não tá assim de boas, caramba, eu tô aqui gerando texto e guerra. Mas É. tem gente que tá fazendo Mas essas conexões, é né? a mesma, não é a mesma tecnologia, mas é tipo assim, Não. usos diferentes dessa tecnologia maior que é a inteligência artificial, né? Então, tem esses usos inofensivos e tem usos mais complicados. Mas até a própria inteligência artificial generativa já está sendo aplicada. Porque até para reconhecimento de imagens, identificação de alvos, análise de dados, né, que estão sendo feitos em tempo real. Porque hoje, atualmente, assim, o que mais é utilizado na guerra é a velocidade de processamento de informações. Né? Você tem hoje imagem de satélite, você tem imagem dos drones, né? E, por sinal, antes se usava muito helicóptero, né, para vasculhar áreas e ver as coisas, e os drones basicamente tiraram helicópteros do ar. Né? Uma coisa que tem se falado muito é que você não consegue mais ter o seu helicóptero seguro numa área vasculhando sem você ser atacado imediatamente por drones no espaço aéreo ali da Ucrânia e da Rússia. Então, modificou bastante a forma como a gente vê guerra. E o objetivo da gente falar sobre isso aqui são duas coisas, né? Uma é mostrar que já está acontecendo, e a segunda, eu acho, que é a mais importante, já existem pessoas hoje querendo regulamentar a inteligência artificial. E já existem pessoas hoje falando sobre regulamentar a inteligência artificial no uso militar, né? E eu acredito que é muito importante que as pessoas sejam informadas, né? Que as pessoas estejam envolvidas nisso aí. Por quê? Porque se a gente começar a tomar conhecimento e procurar informações e tentar resolver depois que já tiver... E olha, eu estou dizendo isso porque já tem um monte de coisa já. Mas a gente esperar para depois vai ser talvez igual quando descobriram aí que mexer com urânio dava para fazer uma energia, e aí alguém chegou assim, puxa, mas sabe o que é massa? Com urânio também, a gente podia, massa, você tem seu trocadilho aí, fazer esse decaimento dessa massa aqui, ó, e bum, explodir em uns lugares, ia ser top. Então eu acho que a pesquisa militar, ela tem extrema autonomia, né? Eu acho que os Estados Unidos aí, sem tentar entrar muito em política, adora financiar umas armas e uns desenvolvimentos militares, e guerra é um catalisador, né? É um acelerador de desenvolvimento de tecnologia, e a quantidade de dinheiro que está sendo usada na aceleração da tecnologia lá na Ucrânia não é brincadeira. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu e Camila, a gente separou aqui algumas coisas para falar com vocês. Teve um cara do Instituto CNAS, que é o Centro da Nova Segurança Americana, né? Que é um centro, é uma organização não governamental, mas que trabalha em conjunto com o governo. A opinião das pessoas lá é muito bem conceituada, que estuda sobre a tecnologia de guerras e perigos que possam ser apresentados a
supremacia norte-americana, né? Então, assim, a soberania, não vou dizer supremacia, vou usar soberania, perdão aí A supremacia foi ruim. pelo erro aí, Cancelado. soberania, Refaz a pela frase. soberania americana e tanto econômica como militar, né? Então, eles falam de temas diversos, terrorismo, é, a Ásia crescendo com potência, guerra e tudo mais. E um dos VPs deles deu uma entrevista falando sobre a inteligência artificial na guerra. Então a gente separou algumas das partes que eu achei mais interessante para a gente falar. Camila, você também leu a entrevista? Tem alguma coisa que você acha que é importante, que você queira trazer aí? Pô, eu vou dizer que eu vi várias entrevistas, então eu não sei qual é qual. Então começa aí que eu vou lembrando. Ok. Então, nesse caso, quem falou foi Paul Shore. Sei não pronunciar o nome, não. Vou botar o link aí para vocês, aí vocês verem qual é o nome dele. Mas ele é o vice-presidente, um VP, né, um vice-presidente desse centro. Né? E aí, a primeira coisa é que o repórter já pergunta sobre se já está sendo usado, né, na Ucrânia a inteligência artificial. E a resposta dele é sim. Nós já estamos usando inteligência artificial na Ucrânia e que, por enquanto, os humanos ainda estão em controle da luta. E que o que a IA mais está fazendo é ajudar a processar a informação e tomada de decisão. Né? Então, a inteligência artificial é usada para ver imagens de satélite, ver vídeos de drone e ajudar os militares a entender melhor como as tropas estão se movimentando, tomar decisões mais rápidas em tempo real na guerra. Né? Isso aí já é um fato, já está sendo usado. Né? E aí o repórter pergunta, você disse que por enquanto os humanos estão em controle, né? Mas e quando esses sistemas forem totalmente autônomos? Quais são os prós e os contras, né? E aí ele responde, bem, a gente já está vendo os drones sendo usados que têm todos os componentes para tomar decisões completamente autônomas nas guerras, né? Mas eles podem ir para o campo de batalha, eles podem encontrar seus próprios alvos e fazer o ataque completamente sozinhos, sem nenhuma intervenção humana. Mas, no momento, como eu falei, por enquanto, ainda são humanos que estão tomando o controle das decisões. E aí ele mesmo diz que isso levanta vários desafios legais, morais e éticos sobre o controle da guerra. E aí a entrevista continua com várias outras coisas, mas eu acho que essa parte é a parte principal. Né? Dois pontos que eu tirei dessas duas questões rápidas. Os drones já estão sendo usados. E dois, eles já têm tecnologia suficiente para ser autônomos e fazer as coisas por conta própria, mas a gente ainda está sob controle. Né? E isso é algo que ele ia dizer independente. Mesmo que já tivesse sendo usado sozinho por conta própria, ele não ia abrir a boca para dizer que ele sabia que já estava sendo usado na guerra por conta própria. Né? Então, pode ser até que esteja usando, mas ele não quer dizer. Ninguém vai dizer. E traz para mim muita coisa você tirada dessas pequenas duas respostas que ele deu aí. Então, primeiro, e aí, Camila, qual é a sua opinião sobre Vamos isso? falar sobre. Vamos falar um pouco sobre a autonomia, que é interessante, né? A coisa da arma ser autônoma. Inclusive, uma coisa que você falou recentemente foi a coisa de justamente, tipo, você não tá conseguindo mais usar helicóptero que tenha uma pessoa, um humano, né? Porque não tá mais seguro, né? Os drones vão lá e derrubam, e aí. Então, coisas desse tipo empurram a tecnologia para ser autônoma por questões de segurança. Outro exemplo que eu não sei se foi ele que deu ou se foi outra pessoa, mas, por exemplo, está aumentando aí essa tecnologia dos drones, né? Os drones estão ficando mais elaborados, não sei o que, estão causando tipo muita destruição. Então, a partir do momento que uma coisa ficar forte, o contra-ataque a essa coisa tende a crescer, né? Então é o que está acontecendo. Os drones ficando mais fortes, começou a crescer estratégias para combater os drones. Você vai combater cada drone individualmente ou você vai chegar no ponto que está controlando todos esses drones, que é um ser humano. Então, tipo, tinha sistemas que estavam, ao invés de colocar o alvo nos drones, colocar o alvo no ser humano que está controlando esse drone. Então, é um risco a mais, né, para o ser humano que está controlando esse drone. Esse tipo de coisa também é um incentivo
para a tecnologia ser autônoma, porque vai, enfim, proteger mais algumas pessoas, né? Só que aí você abre uma caixa de Pandora, de tipo assim, putz, tem tanta coisa aí. Primeiro que tem a questão, feito ele falou, tem questão ética, tem questão moral, tem questão de legislação, tem questão de quem que vai ser responsável por um erro que o sistema autônomo cometer e matar uma pessoa inocente, matar um civil, sabe? Tipo, enfim, errar. E quem que vai ser responsável, né? O que, que vai acontecer? Então, essa questão das armas autônomas é bem complicada. Finalizando a coisa da arma autônoma, eu vi um dos vídeos que você mandou. Tem uma mulher que ela até escreveu um livro sobre. Putz, eu vou deixar o nome do livro embaixo. Ela até escreveu um livro sobre isso, sobre armas autônomas em guerra e tudo mais. E uma coisa que ela falou super interessante foi o seguinte: eu queria achar exatamente a frase dela para falar, mas eu acho que eu não vou conseguir. Mas basicamente o que ela falou é que quando você. A tecnologia ela identifica objetos. E aí, quando você coloca essa tecnologia que identifica objetos, enfim, é uma coisa bem racional, assim, bem tipo detecção e, enfim, você desumaniza, né? Você tira um pouco a humanidade daquilo ali, daquele objeto que ela está reconhecendo. E a história já nos mostra que quando tem esse fator de desumanização da pessoa, maiores atrocidades são cometidas, né? E aí, enquanto ela fala isso, o cara que estava editando colocou várias imagens da Segunda Guerra. Ficou bem óbvio, né? O que ele quis dizer, o que ela, enfim, que remete a essa afirmação dela. E, pô, concordo, né? Vira uma parada de Eu acho extermínio em que massa você, aí, sem nenhuma isso, você humanidade, é bem complicado. transforma o assassinato em algo extremamente impessoal, né? Porque, Frio e no fim calculista das e uma coisas, decisão lógica, né? A mais B igual a matou aquela pessoa ali. e, assim, se você pegar história da humanidade agora, história da humanidade na guerra em 2 minutos, ou menos. Pegar aqui, a gente era tudo, para quem acredita ou não, ali, há muitos anos atrás, a gente estava em tribos, e aí a gente era nômade, ia para vários lugares espalhados, e aí chegava lá, tinha outras pessoas, aí era cacete, aí era na mão, aí virou pedra, e aí virou aço, e aí tinha arte e flecha, e aí já tinha a arte da guerra, e aí levanta a muralha, baixa a muralha, derruba a cidade, invade. E aí tinha todos os crimes de guerra, né, de sequestro, estupro, morte, tudo aquilo ali que estava envolvido com guerra, estava ali no meio. E foi se criando, e aí surgiu uma pólvora, só que aí no início não era fácil usar aquelas armas, então todo mundo tinha sua própria espada, e aí depois só tinha aquela faquinha assim na frente da espingarda, porque ninguém mais usava espada, era só tiro, e aí depois do tiro começou míssel e bomba, e aí chegou avião, navio de guerra, e aí hoje em dia navios de guerra já são meio que obsoletos, porque os aviões, agora é tudo porta-avião, né? Ele não é mais navio de guerra. Você bota os aviões dentro, leva para algum lugar para não ser identificado espaço aéreo, já lança ali, por ali mesmo, e aí de lá os aviões começam os seus ataques. E agora a gente chegou no novo passo, né? Na nova etapa. Agora a gente está falando de drone. Então, como eu estava dizendo, a Rússia estava com um acordo com os outros países sobre o corredor de grãos ali, para os países poderem ir até os portos da Ucrânia, comprarem grãos, venderem, voltarem. E a Rússia não estava atacando, fazendo nada a esse respeito. E com o passar do tempo, né, na guerra ali, a Rússia viu que a guerra estava durando muito mais do que ela queria, estava sendo sancionada por todos os países do mundo todo, ela estava se vendo sem aliados, estava vendo a economia dela sangrar bastante, né? E o que aconteceu? Eles decidiram sair do acordo. Então, a partir de agora, a gente não vai mais deixar ninguém passar aqui pelo Mar Negro. Se a gente vê alguém aqui, a gente vai considerar que é aliado da Ucrânia, a gente vai abrir fogo. Não importa se é navio civil, não importa se é navio militar, se passou por aqui, a gente vai atirar. E, além disso, abrir várias complicações de crime de guerra. Não vou entrar nos detalhes de crime de guerra aqui, porque senão era outro episódio. Mas o que eles disseram foi que, tipo assim, vocês estão sancionando a gente, então ninguém come. Não vai ter comida para esses países aí, ninguém come. Não tô nem aí, até vocês pararem de sancionar a gente.
Só que a Rússia não contava com os drones da Ucrânia, né? Então, o que aconteceu é que drones aquáticos ucranianos estão impedindo a Rússia de ter navios no mar. Então, o Mar Negro, a Ucrânia não tinha, na Ucrânia não tem marinha, certo? E a Rússia hoje não consegue navegar no Mar Negro com os navios dela mais, por causa da Ucrânia. Então, a Ucrânia ganhou muita posição na própria ilha, lá na Crimeia, que a Rússia tinha. A Ucrânia começou a lançar ataques dentro da Rússia, do território russo. Então, Moscou começou a sofrer ataque de drone. Áreas no interior de Moscou. A gente tem até uma notícia aqui que a Ucrânia estava usando drone de papelão. Tem uma empresa australiana que desenvolve drones com papelão, né? E usam a parte de fora dele. É todo de papelão, o motor é obviamente mecânico, mas para poder enganar o sistema de identificação, enganar certas tecnologias que detectam drones, que derrubam drones, e eles começaram a fazer drones de papelão, que custam mais ou menos $3.000, $3.500, e usando esses drones, eles conseguiram atacar uma base militar russa e destruir vários jatos, vários bombardeiros, danificar muitos sistemas de armas, usando drones baratíssimos de papel, causaram prejuízos de tipo na casa dos centenas de milhões de dólares para a Rússia. E por que eu levanto esse ponto? Né? Porque é que nem Camila falou, quando você tem uma coisa que é mais eficiente, que é mais barata, que é mais fácil de produzir, que traz resultados reais mais rápido, a tendência é que todo mundo vai colocar todo o dinheiro que ele tem ali naquilo para investir, porque aquilo ali é o futuro. E isso muda bastante o cenário geopolítico mundial. Né? Como a bomba atômica um dia mudou, hoje em dia você respeita certos países mais do que outros porque eles têm bomba atômica. Então você não pode mexer. Vai que ele aperta o botão, vai que ele fica doido. Né? Então você tem que respeitar. E a Rússia era um país gigante, como a Camila falou, extremamente superior em investimento, em exército, em tudo. E não estava conseguindo invadir a Ucrânia. Eles acharam que ia ser uma caminhada até Kiev, que é a capital da Ucrânia, tira a bandeira da Ucrânia, bota a bandeira da Rússia e acabou, a Ucrânia é nossa. E não foi assim. E foi passando o tempo, vai chegar o segundo inverno agora, e a Rússia não está conseguindo progredir, na verdade até regrediu em vários pedaços da invasão. E aí você para pensar e diz assim, mas como é que isso está acontecendo? Né? O que acaba acontecendo é que a Ucrânia recebeu muito investimento, né? Tem muito interesse econômico e político por trás, essa parte eu não vou entrar, para manter ela na guerra, para manter ela fora do domínio da Rússia. E, por causa disso, ela conseguiu investir bastante em tecnologia militar. E, ao investir na tecnologia militar, ela desenvolveu esse exército de drones. E, graças a isso, até uma empresa turca, que ela é uma das únicas produtoras no mundo de um tipo específico de drone, que vai abrir uma fábrica na Ucrânia. Né, que a Turquia também é da OTAN, e vai abrir uma fábrica desses drones. Vai ser o único lugar do planeta Terra onde esses drones são produzidos que não são na Turquia. Vai ser na Ucrânia. Então você vê que o fato da guerra estar acontecendo ali, o fato de estar sendo usado todos os dias, estar treinando, para as empresas que ganham dinheiro com isso, porque, pasmem, fiquem aí abismados. Existem até hoje empresas que fabricam armas. Né? Tem empresas privadas que estão fabricando armas e bombas, e vendem isso, e ganham muito dinheiro com isso. Então, quando os Estados Unidos está dizendo, vamos doar, vamos mandar 500 milhões de dólares em munição para a Ucrânia, é o dinheiro dos impostos de pessoas dos Estados Unidos que pagaram por aqueles impostos ali, que está sendo mandado para uma empresa que faz aquela munição e eles compram aquilo ali e mandam para a Ucrânia. Entendeu? Tem alguém lucrando. Toda a guerra que está acontecendo, sempre que tem guerra, tem alguém vendendo, entendeu? A guerra é uma das ferramentas aí mais utilizadas na história para se ganhar dinheiro. Certo? Então, é um negócio, tá? Então, assim, a guerra na Ucrânia, por muita gente, é tratado como uma coisa humanitária, né? Você quer ajudar pessoas, tem gente morrendo ali, perto de sua casa, aqui o Canadá recebeu centenas, milhares de refugiados aqui da Ucrânia. Conheço alguns já, vi pessoas aqui, muita gente fugindo da guerra. Esse tempo atrás aqui, eu dei um sofá que eu não usava mais na casa para um pessoal que veio agora, chegou da Ucrânia, tá aqui, veio fugido da guerra. E eles estão precisando de ajuda. Eles fugiram, perderam casa, perderam família, perderam todo mundo. Eles vieram começar do zero aqui. Né? A Suécia recebe bastante também. Eu A acredito Suécia que abre mais bastante que aqui. portas. Porque é do lado ali, né? E É, do lado. perto, Aqui tá fronteira. entrando bastante. E, então, assim, e aqui no Canadá, é curioso, eu descobri recentemente até que os ucranianos foram uma das principais nações quando o Canadá foi colonizado há, sei lá, 150, 200 anos atrás. Já tinha uma
cultura muito forte aqui de ucranianos, e eu não sabia, não fazia ideia disso, e agora tem muito vindo para cá por motivo disso, porque tem uma raiz aqui, já tem muita comunidade ucraniana no Canadá. Então, tem gente morrendo agora. E, ao mesmo tempo, tem gente usando isso Lucrando. para desenvolver tecnologia, desenvolver arma, né? É. E uma coisa que a gente aprendeu, que a gente tem falado aqui sempre, é que isso é só o começo, né? Eu não acho que a IA está nem perto do potencial máximo que ela pode ter em relação a dano, né? O dano que ela pode causar. E como qualquer tecnologia, já falou aqui, eu não acho que o problema seja a tecnologia, né? O uso dela. E da energia elétrica, a energia atômica, ou a pólvora, ou qualquer coisa que tem suas aplicações no nosso dia a dia, se criaram aplicações que não são tão, assim, boas, né? Aplicações que são ruins para a sociedade. E eu acho que É uma faca hoje... de dois gumes, né? E, e é uma coisa Porque que é real, né, acontecendo. Né? É difícil. é, porque eu digo que é uma faca de dois gumes no sentido de que a gente está vendo muito investimento em inteligência artificial, tanto para fins militares quanto para fins não militares, né? Tipo, a gente falou no Fofocas da IA passado quantos milhões, bilhões de dólares aí estão sendo investidos em inteligência artificial pelas grandes empresas. A gente está vendo uma corrida grande entre as grandes empresas para ter a maior tecnologia, para ter o melhor modelo de inteligência artificial. E isso está escalando, né? A guerra faz com que isso escale a nível de país, né? Os países agora entrando numa corrida. Eu vi até uma notícia que tipo o Pentágono lá nos Estados Unidos está sendo pressionado para investir cada vez mais em inteligência artificial, porque, bom, a gente sabe que historicamente os Estados Unidos é um país que não gosta de ficar para trás, né? E eles estão se vendo ficar para trás em relação à inteligência artificial. E uma das coisas, um dos motivos que eles estão ficando para trás é investimento, né? Claro, tipo assim, eu vi esse mesmo cara que eu citei antes, estava comparando, tipo assim, a China investe tipo 10 vezes mais em inteligência artificial do que os Estados Unidos. Isso é uma coisa. Outra coisa que a gente não citou ainda, mas que é também um tema que tem muito que falar, é dados, né? Porque afinal de contas, inteligência artificial, para o sistema de inteligência artificial ficar bom, o que a gente precisa? Dados. Muitos, muitos dados. E a maioria dos dados que estão sendo coletados ali nos sistemas militares dos Estados Unidos ficam guardados em hard drives, completamente desconectado, sabe? Tipo, ninguém sabe assim. E para essas aplicações, não são dados, tipo assim, pega aí da internet, tipo, não tem internet? Treina aí da internet, não é assim, tá ligado? Precisa de dados, tipo, do real, entendeu? Do campo de batalha, dos sensores que estão lá. Inclusive, tipo assim, como é um ambiente altamente caótico, não é só, tipo assim, dados estáticos que vão fazer a coisa performar bem, tá ligado? É meio complicado isso, você ter dados limpos, e aí quando você chega no campo de batalha lá, um ambiente completamente caótico, não necessariamente o sistema vai performar bem. Então, é realmente uma coisa complexa. Então, você precisa ir de muitos dados, e isso também é um motivo que os Estados Unidos estão ficando para trás. E aí tá tendo, tipo, toda essa pressão no Pentágono de, tipo assim, mano, a gente precisa investir em inteligência artificial porque a gente tá ficando para trás. Então, é literalmente, tipo assim, uma corrida aí entre os países para quem fica mais na frente, porque qualquer vantagem que você ganha na tecnologia pode significar uma vantagem na guerra, né? E pode ser o próximo breakthrough, né? Pode ser a próxima descoberta aí sensacional. Então, assim, eles estão com medo de que quem é que vai descobrir a próxima bomba atômica primeiro, sabe? Quem é que vai ser o primeiro que vai chegar lá e vai achar algo que a gente não tem noção ainda, porque não foi inventada, mas é a próxima arma de controle da humanidade, assim, por meios militares. Porque a gente tem essa ilusão da paz, né? A gente tem essa ilusão do que tá tudo bem, mas como você vê, tendo conflito em todos os lugares. Agora, Israel está em guerra com a Palestina ali, com o Hamas nesse momento. A Rússia está em guerra com a Ucrânia. Tem Deixa eu te fazer lugares uma ali brigando. pergunta burra. Eu posso fazer uma Diga. pergunta burra? Hum, Eu sou bem leiga, assim, tá? ok. Dessas paradas de política e tudo mais, e geopolítica.
Existe conexão entre as duas guerras? Veja, primeiro lugar, eu vou falar que eu não concordo com o conceito de perguntas boas, tá? Então, assim, eu sou bem aquele professor idiota mesmo, que diz que não tem pergunta burra, você pode perguntar qualquer coisa que você quiser. Jantas, quanto é 2 mais 2? Eu acredito fielmente que você tem que perguntar mesmo. Se você não sabe, você pergunta. Em segundo lugar, assim, inicialmente minha resposta seria não para isso. Assim, eu não tenho como saber, pode ser uma forma de aproveitar enfraquecimento de alguma coisa ou as atenções voltadas para outro conflito e aí aproveitar uma fraqueza, assim. Mas, assim, o Hamas é uma organização, a gente chama de terrorista, né? Eu não vou entrar em detalhe aí político sobre isso, mas eles querem que a Palestina tenha o controle eles dizem, né, do Mar a e tem um Israel ali no meio que possibilita que isso exista, e eles acham que religiosamente, historicamente, aquela terra é deles. Aí você que é uma menina que ia para a igreja e que lê a Bíblia sabe que eles brigam por aquele pedaço de terra ali desde sempre. Então, eu não acho que tenha influência com a guerra na Rússia, mas assim, quem sou eu para dizer que não? Foi só porque na minha cabeça, tipo assim, não existe muita coincidência, entendeu? Então por que tá estourando tudo ao mesmo tempo? Aí Pode eu ser fiquei uma pensando, forma, será né? que a Rússia ganha alguma coisa se um dos dois for, mas sabe? Eu fiquei tentando achar conexões assim, mas eu não sei. Veja, aí agora já vou É. para aquele disclaimer aqui Achismo? do tipo, É, então disclaimer, talvez eu já pula essa pergunta. disclaimer do tipo, ó, a gente não sabe nada de geopolítica, mas o Irã é um aliado russo, né? E o Irã está ali naquela área. O Irã é inimigo jurado de Israel. O Irã é uma república islâmica, né? Então, para eles, o judaísmo nem devia existir mais. Jerusalém é deles, deveria ser do Islã. Então, pode haver envolvimento, tipo, Israel é um aliado histórico dos Estados Unidos, né? E que talvez você dividindo, né, as atenções ali, vai ter que dividir os investimentos que estão indo para a Ucrânia, dividir essas coisas. Então, se for influenciada alguma coisa a guerra na Ucrânia, seria dessa forma, assim, porque não se está tendo uma ajuda direta à Ucrânia, né? Ou, enfim, quem é teorista da conspiração aí já pode dizer que vai ser um outro Iraque, que já estão querendo inventar moda para invadir lá mesmo, e que os Estados Unidos eu já li de tudo já nessa internet, então eu prefiro não entrar nesse assunto muito aí, mas eu não acho que as duas guerras têm relação. Mas, assim como a Turquia, o Irã também é um dos países potência em drones, e o Irã é que fornece os drones russos. E é uma coisa bem delicada, porque a Rússia está sancionada por muitos países, né? E aí o Irã por muito tempo negou que não estava mandando drone para a Rússia coisa nenhuma, mas aí nos vestígios, né, quando você destrói, eles investigavam e aí eles descobriram que eram sim partes iranianas que estavam sendo feitas, sustentando a Rússia na guerra. E eu não estou aqui fazendo juízo de valor, nem assumindo um lado aqui, né? Eu não estou do lado do Rússia, não estou do lado da Ucrânia, eu estou falando de inteligência artificial. E a inteligência artificial que está sendo usada hoje é o que está mantendo essa guerra como está agora. E o que é que eu acho sobre isso, né? Quais as implicações, eu acho assim, de agora em diante, no futuro? Uma coisa que é notável já, que tem acontecido mundialmente, não é só nos Estados Unidos, não é só no Canadá, não é só na Ucrânia, na Rússia, é recrutamento. A gente está evoluindo como sociedade, certo? Como sociedade, a gente já chegou à conclusão que ninguém quer morrer porque esses caras estão brincando de war no mundo real. Né? Ninguém quer sair por aí lutando pela soberania nacional quando fronteira é uma linha inventada. Né? Tem uma música que eu gosto muito, que é do System of a Down, que eles chamam, que ele dizia assim, né? A gente tá aqui no rio, a gente bebe da água, da mesma água, né? Mas cada um bota sua muro aqui, né? Aquele rio, ele vem desse país e vai até o mar. Ele passa por uns 7 países diferentes. Aí eu bebo água, tu bebe, todo mundo bebe da mesma água do mesmo rio. Mas aqui não. A partir dessa linha aqui, vira minha água do meu rio. E aí dessa linha para cá é a sua água do seu. Então, assim, fronteira é um negócio que desde que chegou a globalização, a internet, já é um negócio meio viajado, assim, já não entendo muito bem para a existência disso aí. Entendeu? A gente ainda vive lutando, tem gente guerreando, porque um dia, há 500 anos atrás, uns caras no cavalo fizeram umas linhas no mapa e disseram assim: pronto, isso aqui é meu, isso aqui é teu, e se tu entrar aqui, morre, pronto. E aí a gente tá até hoje brigando por causa disso. Isso quando não era por causa da honra da filha do rei, que prometeram em casamento e não cumpriram. E, enfim, a gente para pensar, a gente tá em guerra, gente. É guerra, guerra. Tem gente se matando por um pedaço de terra
por motivos aleatórios. Então, assim, Ih, cancelado. Falou que os motivos são aleatórios. Canceladíssimo. Pode começar e a caçada às vezes. aí, o que é que tá acontecendo? Muitas pessoas começaram a ter a mesma opinião que eu tenho, então. Porque ninguém quer ir pro exército mais, não tem mais alistamento. As pessoas hoje em dia que se alistam, a maioria delas é por questão de necessidade financeira mesmo. Paga bem, não existe muito. Plano de de- saúde. tem tudo, é um pacote É, bom de. E mesmo assim já não é tão atraente para muita gente. Assim, muita gente prefere não se envolver com exército. sim. E muita gente acredita que realmente a inteligência artificial, o robô, vai ser o futuro da guerra mesmo, porque pessoas não querem mais ser o futuro da guerra, né? As pessoas estão contra serem o futuro da guerra. Né? Eu tenho certeza que se o alistamento não fosse obrigatório, o exército não tinha metade do que ele tinha ali de gente sendo nada, porque ninguém ia. Então eu acho que o fato, só que você tirar as pessoas da equação, já meio que empurra pessoas que lucram, né, que querem que isso continue a existir, com aos robôs, né? Você tem que recorrer a isso. E principalmente quando a tecnologia muda completamente o cenário da guerra atual. Como eu falei, helicópteros estão ficando obsoletos na guerra. Teve drone derrubando um submarino, teve drone derrubando navio de guerra, teve drone derrubando, atacando porto, atacando unidades militares e tudo mais. Quando você para pra pensar, assim, então pra que eu tenho esses aviões todos aqui, esse negócio assim, e o cara mandou um drone de 3 mil e explodiu tudo. Você começa a questionar certas coisas, né? E aí você começa a mudar o investimento que você tem no seu planejamento da guerra. Então, o que se acredita, muita gente falado, é que países minúsculos podem se tornar potências militares por causa da IA. Você não precisa mais ter uma população de 500 milhões de habitantes para você ser um país resistente na guerra. Entendeu? Você pode ser um país pequeno e aí você tem um exército gigante de máquinas e você se defende, você se protege, você pode até atacar. Né? Então, isso muda completamente o cenário geopolítico na guerra. Né? Você começa a criar formas dos pequenos se defenderem dos maiores, né? Porque outra das coisas que falam muito é tipo assim, muitos países desses aí, a.k.a. USA, eles vendem, né, a segurança, né? Eles são países que eles estão protegendo você. Você não tem a capacidade de proteger a si mesmo, né? Mas a gente pode manter você seguro, seja aliado, né? Participe aqui do nosso. Mas e a partir do momento que o Sri Lanka possa ser ele mesmo ser autossuficiente militarmente e tá de boas? Né? E quando você pega ali a Indonésia e ela não precisa mais de proteção de ninguém, se a China quiser cair para dentro, eles mesmos resolvem. Né? Taiwan. Taiwan tá ali do lado e, sei lá, a Índia também ali do lado da China. Vai ter guerra? Não vai ter guerra. Como é que vai ser? Bota uma guerra ali, China e Índia só robô brigando. Mas é por isso que os Estados Unidos está correndo tanto para alcançar, né, o nível de IA, para manter esse status de, né, nós somos imbatíveis. Agora eles vão precisar usar IA, E com certeza. muita gente citou isso como motivo pelo ban que os Estados Unidos deu na China recentemente em tecnologias e chips, né? Ah, Que, como você falou, a China investe muito mais nos Estados Unidos em inteligência artificial. E recentemente, eu assim, ouvi o número 10 vezes mais, é, aproximadamente é 10 muita vezes coisa, mais. né? É muita coisa. E assim, parte de reconhecimento facial e outras coisas na China está muito além já. E há alguns anos que tem conflitos, assim, até Canadá e China estão relações cortadas tem um tempo já. Por causa da tecnologia, teve o caso da espionagem da Huawei aqui nos Estados Unidos e no Canadá. E aí o Canadá, a presidente da Huawei estava aqui no Canadá na época, eles deixaram ela presa aqui, não devolveram para a China. Enfim, teve um maior rolo Minha por causa disso nossa. aí. E aí os Estados Unidos recentemente anunciou um ban, né, de chips para a China não poder mandar algumas certas coisas, negócio da Nvidia e tal ali. Tá banido, não podia mandar para a China. A China retaliou. A China agora não usa mais iPhone, nenhum membro do Congresso chinês ou pessoas ali de política chinês podem usar iPhone mais, por causa de risco de espionagem americana. Eles estão num momento meio guerra fria mesmo, assim, não está sendo tão falado, mas tanto a China se movimentou aí com o BRICS, né? Adicionou novos países, está tentando tirar o domínio do dólar americano no planeta Terra. E as pessoas acham que não, ou muita gente acha que sim, mas tudo isso está relacionado a IA e a tecnologia por trás que está É. mudando a forma como
os países encaram a guerra, que está mudando a É. forma como os países encaram conflitos, o que é importante na guerra. Então, pra você É, ter noção, assim, é bizarro. É uma coisa que é é. surreal. A gente tá falando IA bastante, mas a gente entende também que engloba robótica, né? Engloba visão computacional. Então, tipo, não é só puro IA, tá ligado? Mano, eu falando em robótica, sabe aquele robô doguinho que a gente falou? Uhum. Que até a Boston Dynamics tem um robô doguinho. Eu vi o vídeo de um robô doguinho com um rifle em cima dele, mirando, e o robô doguinho atirando no povo. Eu disse, minha gente, deixa o doguinho em paz, né? Mas tudo bem. E é Lembrei assim. disso, eu até esqueci o que eu ia falar. Que eu lembrei do doguinho e esqueci o que eu ia falar. Ah, Então, sim, coisas diga que aí. vão ser importantes no futuro, né? Uhum. Você falou. Aí temos novamente que no final das contas qual que vai ser o asset, o ativo mais valioso? Dados. Você acha? Eu concordo com você. E eu acho que uma das coisas assim que você falou, né? Robótica, visão computacional, IA, é porque eles estão usando tudo misturado já, né? A É, gente tá aqui tudo está fazendo misturado, tá separação de chegando, uma entendeu? coisa com a É, outra, e é porque no dia a dia da gente, no mundo real, a gente ainda não tem tanto ideia de aplicações que estejam misturando a robótica com a IA e com a computação visual, né? Você vê dados, né? E- mas hoje em dia já se tem tecnologia sendo usada na guerra que está usando processamento de imagem interligado com drones para interligar com tomada de decisão. E aí é tudo, é a IA generativa, o aprendizado de máquina, é a robótica, tá tudo interligado ali para você construir coisas que é. são capazes de matar e tomar decisões sobre o que matar, o que destruir. E Tem vai. mais um tópico que eu quero falar, que é o seguinte, eu vejo três coisas assim de que a IA pode influenciar na guerra. Um que a gente falou que é tipo arma mesmo, né? Ali na frente, na linha de batalha ali, tipo drone, arma, autônomo, não sei o que e tal. Aí outra coisa que é muito importante, que talvez tenha sido esse cara que você falou da entrevista que falou, que é a questão de muito do dia a dia da guerra é logística, transporte, tipo finança, lidar com o pessoal, é tipo muito. Ele até brincou assim, tipo assim, é tipo 90% do tempo assim, é tipo Amazon, só que o destino final acontece outras coisas. Então, tipo, é muito sobre logística. E aí existem atividades que a inteligência artificial pode beneficiar a guerra que não são diretamente armas, tá ligado? Mas se você melhora o seu sistema de logística em 10%, você acha que isso não vai refletir no final? Claro que vai. Né? Se você, enfim, melhora aí, você otimiza algum sistema seu por trás, né? Isso melhora bastante. Então, esse é um segundo caminho. Um terceiro caminho, que é um pouco mais sutil, mas importante, é a desinformação, que pode também ser uma arma na guerra, né? Então, você usar os sistemas de inteligência artificial para fake news, vídeo. Ah, eu vi até uma notícia que era quando a Rússia invadiu a Ucrânia, fizeram um vídeo do presidente ucraniano pedindo para as tropas ucranianas se renderem. Só que o vídeo era fake, mas assim, era claramente fake, porque a gente ainda não está no ponto de vídeo gerado por IA ser realmente você realmente acreditar. Mas ele estava falando, esse foi facilmente detectável que era IA. Mas será que o próximo vai ser? Então, a IA também pode ser usada como arma na parada da desinformação. E, tipo assim, persuadir a população de um lado ou de outro, né? Para um lado ou para o outro, em época de eleição, principalmente. Mas, tipo assim, imagina, você lança um vídeo desses, um vídeo qualquer que leve a população para um lado ou para o outro, daqui que você vai explicar que o vídeo é fake, ele já causou um certo dano, né? E principalmente na guerra, quando as coisas acontecem rápido. Você estava falando aqui, eu consegui pensar em várias coisas, assim. Por exemplo, você tá lá, seu esquadrão, escondido num lugar, senão o outro país não tem sua identificação, e aí hackeiam seu sistema de comunicação e dão uma mensagem com a voz do seu comandante, assim, ó, todo Imagina. mundo entra aí nos carros, bora, se mexe pra posição tal, vamos fazer não sei o quê. Você chega lá uma armadilha e mata todo mundo, ou coisa do gênero, entendeu? Pode acontecer no futuro, não muito distante, né? É. Pô,
sei lá, E a as gente acha que não, mas eu já recebi muito no Instagram, porque assim, quando a gente vai falando sobre inteligência artificial, as pessoas começam a associar a gente agora com IA. Então eu já comecei a receber muito, toda vez que alguém vê agora uma coisa isso, relacionada a IA, manda pra gente, né? E eu isso. acho ótimo, galera, Eu continua também mandando. adoro. E aí eu recebo alguns vídeos que são claramente fake. Tem muito de esporte, que é tipo, você tira um atleta e coloca um robô. E quem olha e, tipo, sabe, você vê até que quando ele se mexe, os arredores dele, assim, da imagem, ficam embaçados. Você fala, pô, isso daí foi gerado. Ou simplesmente, não sei nem se foi gerado, mas simplesmente se Colaram coloca por por cima, cima. né? Isso. Cola por cima. Mas, se eu recebo e tem gente acreditando, é porque, tipo, muita gente pode estar acreditando, entendeu? Então, às vezes, pra gente, um vídeo que é claramente fake, pra outra pessoa pode não ser. Pois é. E outra Não tá coisa tão longe assim. E outra coisa que você falou dessa questão de logística, né, que eu fiquei pensando, né, tipo assim, falei, usei o Fala. exemplo do War, né, que eu acho que eu falei, mas não sei se todo mundo sabe, porque o War é um jogo de tabuleiro aí, muito famoso no Brasil, que a galera joga e você vai dominando os países e tal, vai mexendo suas tropas. Né? Então vamos supor, assim, um exemplo até prático, né, que você tá aí num país X e aí você tem várias tropas naquele país, e no War você tem que mover as suas tropinhas de um país para o outro, você pode mover uma vez, né? Então vamos supor que você pudesse mover dois países ao invés de um só, né? Ali no War, enquanto seu adversário só pudesse mover um. É mais ou menos É. isso que a logística e a inteligência artificial pode influenciar na guerra, né? Porque hoje eu leio bastante sobre, né? Estou sempre olhando, e aí eles mostram vários pontinhos no mapa, né? Que são o que eles chamam de partes fortificadas, é onde tem pessoas realmente lutando, como é que eles separam um pedaço do outro, né? Quais são os pedaços que estão em conflito, quais são áreas que estão sob o domínio X, domínio Y e tal. Então, assim, às vezes você pega um batalhão e bota no ponto X aqui. Aí quando você faz isso, é tipo um jogo de xadrez mesmo. Ah, esse batalhão apareceu nesse lugar aqui. Então você mexe suas tropas para cá, manda alguma coisa ali para cima, e aí você espalha para você responder ao que o seu adversário está fazendo da melhor maneira possível. Você terá o maior proveito possível de onde estiver enfraquecido e onde está fortalecido você defender. Né? Então, quando você tem informação dessa assim, em tempo real, com drone, com satélite, imagem, mostrando, eita, mexeu daqui para cá, foi daqui para lá, e vendo o posicionamento em tempo real. O Elon Musk falou bastante, né, da Starlink, né, que é a internet dele, que está sendo usada pela Força Militar Ucraniana. Desculpa. Que está sendo usada pela Força Militar Ucraniana, que está no dia a dia deles lá. Teve uma hora que ele teve que ele tirou, porque ele se sentiu que ele estava influenciando diretamente na guerra, e ele realmente estava, né? Aí ele tira. E aí, mas aí, quando ele tira, ele também está influenciando diretamente na guerra. Exatamente, tá Então aí ele vendo? ficou numa posição que ele estava muito, extremamente ali do tipo, porque para quem não sabe, o Elon Musk é da África do Sul, né? Ele é sul-africano e a África do Sul também é um aliado da Rússia, né? Tá lá, a South Africa é o S do BRICS, né? O BRICS é Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, África do Sul. Então é um aliado russo, né? Da economia e tudo mais. E ele ficou numa posição delicada, né? Ele tá nos Estados Unidos e tal. E, enfim, mais uma vez, vou tentar não entrar em política aqui, mas ele influenciaria diretamente. Então você vê hoje em dia coisas como internet via satélite, você tirou do país ali e acabou. Não tem guerra mais. Então já é extremamente dependente de tecnologia. E a gente está colocando uma camada adicional aí de tecnologia, que os países vão ser extremamente dependentes. E sinceramente, se eu for dizer assim, qual um medo que você tem em inteligência artificial? É que que os humanos, a máquina vire inteligente e domine os humanos. Não, eu tenho medo do que os humanos vão fazer com as máquinas e o que é que eles vão ser capazes de fazer para dominar os outros humanos. Porque, é, vamos supor um cenário aqui fictício, né? Um cenário que a gente já viu muitas vezes ali. Deixa de. Você deve pode ter percebido um pouco, eu gosto um pouco de Star Wars, né? Você vê ali atrás, tem o meu Boba Fett ali, os episódios da Sociedade da IA, eu botei o nome de Star Wars em quase todos eles até agora. Então eu gosto um pouco de Star Wars, né? E lá tem os drones, né? No Star Wars tem vários drones, eles são inteligentes. Então imagine num cenário hipotético no qual a gente, como raça humana, desenvolveu o drone a um ponto de que ele é obediente, né? Mas ele segue regras tipo a polícia, né? Vamos usar a polícia como exemplo no Brasil, que eu acho que muita gente não gosta da polícia no Brasil, embora assim, eu acho que eles só são mais vítimas do que
qualquer outra coisa. Mas, mais uma vez, vou tentar não entrar em política aqui. Mas, enfim, é muito difícil. É muito difícil. Juntos esse episódio tá o tempo todo. Vai, não, volta. É Não, muito volta, difícil. calma. Eu tô tentando não trazer de dentro de mim várias coisas que eu gostaria de falar, que iam me Eu tive, fazer ser preso. eu tive que convencer ele a gravar esse episódio, porque ele tava com medo de gravar o episódio. Eu, não, pô, vamos mesmo, não tem problema não, vai dar tudo certo. Não, enfim, eu tô tentando me controlar aqui. Mas, assim, imagina aí um exército de policiais que são robôs. Então não tem sentimento, não tem nada. Simplesmente eles são treinados para ir lá e fazer aquilo. Um dia desse aí, alguns anos atrás, o policial no Rio de Janeiro matou uma pessoa que estava com guarda-chuva, disse que achou que estava armado. Né? Maior caos. Aí a polícia atira aqui, mata, não sei o quê. Ah, então, o robô ia eliminar isso aí, né? Não ia ter mais esses erros humanos aí que a polícia comete erros. Então vamos supor que você desmilitariza completamente, desumaniza as Forças Armadas, né? Desmilitariza a polícia e tal. Então todo evento agora é controlado por robô, todo evento assim, e você para pra pensar de caramba, velho, que coisa boa, né? Não tem mais violência gratuita, né? Nada, é beleza. Mas e aí se você protesta? E aí você tá protestando e quem está no poder ali daqueles robôs não está feliz com a forma que está se formando o protesto. E aí ele aperta aquele botão ali de descer cacete nas pessoas, ou controlar, né, conter a população para os protestos e tal. Acho que é perigoso você viver num lugar que você vai eleger alguém e você vai dar a ele a chave, pronto. Você aí controla agora o nosso exército de robôs. Porque se você dá um golpe de Estado, dá um golpe militar, quando todo o exército do país são pessoas, é uma coisa. Agora você dá um golpe de Estado e um golpe militar, onde todo o exército do país são robôs, e eles vão virar para obedecer você. Assim que você pegar a chave, as coisas mudam um pouco, né? Então, quando você elege alguém, você pode eleger a pessoa que ela está cheia de melhores intenções do mundo. Ela é a melhor pessoa do mundo. E aí ela chegou, sentou na cadeira e deram a chave do exército de robôs para ela. E aí eu acho que as coisas mudam, entendeu? Mudam um pouco. Eu E, vi gente com medo de uma guerra nuclear porque, se der o controle dos mísseis para uma coisa autônoma, tá ligado? E aí, tipo assim, aí tinha gente com medo dizendo que uma guerra de IAs poderia ter o mesmo nível de destruição de uma guerra nuclear. Não sei se isso procede, mas era uma coisa que eu ia comentar, que eu vi dois extremos que eu acho errado em todos os artigos que a gente leu para o podcast de hoje. Eu vi dois pontos de vista que eu acho errados. Um é o ponto de vista de que, tipo, tá tudo certo, isso aqui não causa perigo nenhum. Eu vi um cara que era expert em cybersecurity, falando, segurança cibernética, falando, não tem para que esse estresse todo, porque isso daqui é só um que prevê a próxima palavra, só que mais elaborado, tá ligado? Então, tipo assim, tem zero medo. Isso é um lado do espectro, tipo assim, a gente não precisa ter medo de nada, vocês estão exagerando, vocês estão sendo alarmistas, vamos deixar continuar e pronto, e a gente pensa depois. Isso é uma posição boba. Feito choque de cultura. Bobo. E aí eu vi também o outro lado do espectro, de tipo assim, mano, é igual a uma guerra nuclear e é o fim da raça humana e aí eles vão ficar autônomos e vão exterminar e vão criar. Então, tipo assim, são duas posições que pra mim são ruins, tá ligado? Os dois extremos. E eu vi as duas posições em artigos que a gente leu pra cá. Então, acho que uma coisa aí mais no meio, do tipo assim, vamos regulamentar logo. Enquanto essa tecnologia não existe, do tipo assim, não tá avançada a ponto de feito você falou, algum que passou, você falou assim, tipo, do drone virar contra o seu controlador, tá ligado? Para completar a sua missão. Enquanto isso não existe, vamos regulamentar, né? Vamos, enfim, prevenir, pensar sobre isso, mas nenhum desses extremos eu acho legal. pois é. E para as pessoas aí que têm medo de que a IA vá tomar consciência e vai dominar a raça humana e tudo mais, eu tenho mais medo de um humano em controle da IA dominar a raça humana do que a Do que a IA própria água, com tomar certeza, com controle ao certeza, mesmo com certeza. tempo. E se fosse para viver num planeta ali, entre a IA dominando, ou um ser humano dominando através da IA, eu acho que com a IA dominando ia ser menos pior.
tá? Porque, Não como você tenho. pode ver, eu tenho Vamos fazer uma enquete. várias Você preferia, expectativas. você preferia viver num mundo onde a IA estivesse dominando tudo ou um ser humano dominasse toda a IA? Isso. O que você prefere? Deixa aí nos comentários de vocês aí a resposta. Então é isso, galera. Espero que Dá vocês. um recado final que resume todo o podcast em 2 frases. Duas frases assim. Recado final agora. Pode ter 3. Recado final! Futa. Já era, galera. Já era. Não tem jeito. Não, tô brincando, assim. Veja, eu acho que a gente, como raça humana, até hoje, lutou bastante para sobreviver. O instinto de sobrevivência da gente é um negócio bem interessante. E eu acredito que a gente, junto, assim, né, como sociedade, ainda tem a chance de fazer e tomar as decisões corretas. Então, eu A não. gente ainda não morreu com guerra nuclear? Acho que porque o nosso instinto de sobrevivência é forte. Então, assim, eu estaria no lugar errado, né? A gente, quando decidiu criar o Sociedade da IA, é porque a gente quer falar sobre coisas que sim afetam a sociedade relacionadas à inteligência artificial, coisas que estão mudando a sociedade, mas eu realmente acho que a gente, como pessoas, tem chance de transformar isso aí em algo ainda positivo antes que aconteça. Então, eu acredito muito nisso, que por mais que o que esteja por aí agora acontecendo não seja o ideal, eu acho que a gente tem tempo ainda, que nada está perdido ainda, que a gente consegue realmente correr atrás disso aí, tentar se informar, tentar fazer pressão para que isso realmente seja regulamentado, mostrar o interesse, né, por parte da como população, porque no fim das contas a gente sabe que político gosta de voto e se você disser o que importa para você, o político vai prometer para você que ele vai fazer aquilo porque ele quer o seu voto. Então, não só aí no Brasil, em qualquer lugar do mundo. E uma das coisas que eu ia até comentar, mas eu esqueci, é que já existem países falando sobre regulamentação da IA na guerra, mas ainda não houve um interesse geral assim de várias pessoas se juntarem, de vários países, de fazer isso para criar uma regulamentação mundial. Então, E enquanto um desses países que estão liderando tiver. Porque, tipo assim, a gente quer um acordo, vamos supor, para banir arma autônoma em guerra. Se um país não quiser assinar o acordo, força os outros a continuarem pesquisando. manterem na corrida, tá ligado? Isso. Então, assim, é algo que precisa ser falado, que precisa, tipo, estar na discussão, porque a gente realmente precisa que isso aí não vá para frente, que isso aí não exista, não. Porque eu não consigo ver um futuro bom no qual o poderio militar de todos os países é robô. Não consigo ver nada de bom saindo disso aí, não. Só desgraça. Então é isso. Nesse Dito tom. isso, os próximos anos acho que vão ser. Tipo, visto a quantidade de investimento que está acontecendo nesse exato momento, os próximos anos, os próximos poucos anos, né, o futuro curto, médio prazo, vai ter muito avanço da inteligência artificial, né? Ela vai avançar loucamente, geralmente, historicamente, em tempos de guerra e de corrida, sempre despontam novas tecnologias, né? A gente sempre rompe a barreira do que já existe e, enfim, traz bastante inovação. E, infelizmente, né, com essas guerras, a gente ainda vai ver muitas coisas muito ruins acontecendo, né, nos próximos anos. E é isso. Dito isso, É isso, então. Acho que a gente tchau. fica por aqui nessa nota aí de otimismo e felicidade. A gente está aqui trazendo para vocês coisas muito interessantes aí. E vamos falar uma coisa boa? Termina Vamos. aí, vamos falar com coisa boa. Vou falar de Conta uma coisa, piada, Juna. vou falar de coisa boa aqui. Travis Kelce e Taylor Swift ainda estão juntos, né? Se você está assistindo esse episódio aí, não sei se eles vão estar juntos quando esse episódio sair no ar, mas nesse momento eles ainda estão juntos. Ela ainda está indo para os jogos assistir. Havia até boatos ontem, ontem domingo, né? Tava assistindo ali o jogo do Philadelphia Eagles contra o New York Jets, que o irmão do Travis Kelce, que é o... Esqueci o nome dele agora. Meu Deus do céu, que horrível! Eu esqueci Blá, o blá, nome. blá, Kelsey. Isso, mas ele é campeão também, ele é muito bom, ele é um dos melhores sempre da NFL. Ninguém se importa com esporte, Jonas. Droga, mas vão me julgar, as pessoas ali vão me julgar que eu sou poser, que eu não sei o nome do negócio do cara. Vão dizer assim, Você já viu uns TikToks que o povo ficava... que as mulheres ficavam trolando os caras, chegando e dizendo assim, Kelce, porque... A Taylor Swift colocou o Travis Kelce, o nome dele? o Travis Kelce. O Travis Kelce no mapa, porque antes disso ninguém tinha ouvido falar dele, e o cara, tipo, fica putaço.
Então, foi isso aí. O Jason Kelce joga pelo Philadelphia, né? E aí ele tava lá em Nova York. E tava nos boatos que Taylor Swift ia estar lá assistindo o jogo também. Não conseguiram identificar ela nas tribunas filmadas, mas o Travis Kelce estava lá, meio que disfarçado de óculos de hoodie, assim, mas estava lá assistindo o irmão jogar em Nova York. Provavelmente foi visitar o amorzinho dele, né, no dia de folga dele, já tinha jogado na quinta-feira e tava lá. Então deixar essa Eu nota acho que eles vão positiva aí. casar. Eu, Porque eu, eu sou totalmente. eu vi um podcast que uma Sim, mulher estava fazendo a análise do Travis Kelce, entendeu? Que entendi. ele tá deixando de ser mulherengo pra ficar com a Taylor. E aí, quando o cara deixa de ser mulherengo e assume a mulher, basicamente ele casa. Foi isso que a mulher falou, não foi eu que tô falando. E aí ela disse que eles vão casar. E eu disse, então tá bom. E Eu gostei do a babado fanbase tá e muito vamos lá. feliz também, porque ele A assumiu ela, fanbase né? tá Os bem outros feliz. namorados dela se escondiam, não queriam nem ser visto em público. E aí ele não, ele leva ela pros cantos, anda com ela por aí e tá aí. E também tem a galera da teoria de que eles não estão fingindo por marketing. Também não duvido, não. Ah, Mas não, tô fofas eu, mesmo. Deixa eles eu casarem. tô, É eu tô isso. totalmente a favor do amor ali. Para mim, espero que eles sejam felizes para sempre. Então, deixando aqui Conseguimos agora quebrar o sim, clima, tá? nessa nota de otimismo e romance e amor e felicidade para sempre, vamos encerrar o episódio de hoje. Um cheiro para vocês. Até a próxima e tchau. Cheiro!